Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Lucas, estou aqui mais uma vez com vocês para falar um pouquinho, hoje sobre a lei do côncavo e convexo. Muitas vezes nós temos dúvidas, em questão de realmente, quando for mobilizar, alguma articulação do nosso paciente, como a gente vai precisar fazer um movimento que tem um movimento artrocinemático, né? Isso às vezes nos gera dúvidas, porque dependendo da parte fixa, se ela é côncava ou convexa, o movimento que nós teremos que fazer para mobilizar a articulação desse paciente vai ser diferente de um para o outro, tá? Então, o que a gente quer fazer hoje é explicar um pouquinho isso, desmistificar, deixar bem claro isso. Então, para a gente entender, a gente precisa entender dois conceitos. O que é artrocinemática e o que é osteocinemática. Então, eu vou passar aqui para a gente entender isso. Então, a artrocinemática é um movimento que nós temos dentro da articulação, um movimento ósseo. Assim como está na figura, tem o deslizamento, o rolamento, a tração, a compressão, tá? Como eu falei para vocês, nós temos um osso fixo e o outro osso que vai se mover. Isso é um movimento artrocinemático, artro de articulação. Então, um movimento dentro da articulação. Para o movimento artrocinemático acontecer, a gente necessita de um movimento osteocinemático. O movimento osteocinemático são os movimentos que a gente faz no nosso dia a dia. São eles flexão, extensão, rotação lateral, rotação medial, abdução, adução, circundação, enfim. Nós precisaremos do movimento osteocinemático para a gente ter um movimento artrocinemático. E como a gente vai representar isso aqui? Na questão de deslizamento, percebam aqui, que um ponto vermelhinho. Esse ponto vermelhinho, é o único ponto que ele entra em contato com vários outros pontos aqui no osso fixo, tá? Então, mais uma vez, no movimento do deslizamento, um único ponto entra em contato com vários outros pontos, do osso fixo. Diferentemente da questão do rolamento, onde vários pontos do osso que está fazendo o movimento entram em contato com vários outros pontos do osso fixo. Então, é uma coisa que a gente precisa saber isso. Ok, acho que vocês entenderam. O movimento artrocinemático, ele significa o quê? Movimento que acontece entre as superfícies ósseas. Movimento que acontece na articulação, ok? Quais são eles? Deslizamento, o rolamento, a compressão, a tração. Esses movimentos necessitam de movimentos osteocinemáticos, que eu já falei, que são todos esses movimentos que a gente está vendo na tela. Ok, até aí tudo bem, Agora vou colocar para você uma colinha que vai ser simples e fácil com todo mundo lembrar. Então, quando a superfície que ela é côncava se move, o deslizamento ele vai ocorrer no mesmo sentido do movimento osteocinemático. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Vamos pegar uma superfície côncava. Por exemplo, a gente sabe que a tíbia tem uma parte côncava, e uma parte convexa. Mas vamos pensar na parte côncava da tíbia se movendo em relação ao fêmur, A tíbia côncava. Então, quando a gente faz um movimento de extensão, vamos pensar comigo, Então, ele leva um movimento de extensão. O deslizamento, ele vai ocorrer no mesmo sentido do movimento osteocinemático. Qual o movimento osteocinemático? Extensão. Qual o movimento que vai ocorrer artrocinemático? O deslizamento anterior, Então, pensa comigo, o deslizamento no sentido do movimento osteocinemático, no mesmo sentido da extensão. Porém, quando a gente tem uma superfície que é convexa, que se move, eu vou dar um exemplo simples aqui, a articulação glenohumeral. É uma articulação onde, por exemplo, um húmero se move, em relação à glenoide, à escápula. O que acontece? O deslizamento ele vai ocorrer no sentido oposto ao movimento osteocinemático. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Então, quando alguém faz uma abdução, abdução aqui do ombro, abdução daqui do braço, o que vai acontecer? A gente tem um deslizamento do osso inferior. Vocês entenderam? Então, quando a superfície convexa se move, o convexo é o quê? É o húmero. A cabeça do húmero ela é convexa. Tudo bem até aí? A cabeça do húmero ela é convexa. Quando eu faço um movimento de abdução,
Como ele é convexo, o deslizamento ele vai ocorrer no sentido inferior. Então, ele vai ocorrer no sentido oposto. Se eu estou abrindo, né, o sentido oposto é o quê? É o sentido inferior. Se eu estou superiorizando o movimento osteocinemático, o movimento artrocinemático, eu preciso ter um deslizamento inferior aqui da cabeça do húmero. Então, por que isso é importante? Isso é muito importante para a gente entender depois como a gente vai abordar o nosso paciente, como a gente vai principalmente mobilizar as articulações. A gente precisa entender essa lei do côncavo e convexo para a gente depois saber como mobilizar a articulação do paciente. E aí não importa o que você vai utilizar, Maitland ou Mulligan, mas o Maitland, ele realmente preconiza essa questão do movimento osteocinemático com o movimento artrocinemático, ok? Então, o que vocês precisam entender é o que está nessa colinha aqui que eu falei para vocês. Então, resumindo, né, movimento artrocinemático é um movimento que acontece, deixa eu fechar aqui, é um movimento que acontece dentro da articulação. Quais são eles? Deslizamento, rolamento, compressão e tração. O movimento artrocinemático ele só vai acontecer quando o movimento osteocinemático entrar nesse aí. Como, por exemplo, abdução, rotação lateral, rotação medial. Dependendo do movimento osteocinemático, né, você vai ter ou deslizamento ou rolamento. Tá? Geralmente, né, em algumas articulações, a gente vai ter um misturado desses movimentos. Nós vamos ter deslizamento, nós vamos ter rolamento, tá? Não, e geralmente não temos só um movimento artrocinemático. A articulação só vai ter deslizamento. Uma articulação não. Geralmente a gente tem todos esses o deslizamento e o rolamento, tá? Então acho que eu deixei bem claro para vocês. Eu vou deixar essa colinha aqui. É bem simples, tá? Então pense na superfície côncava se movendo. Pense na superfície convexa se movendo. Um exemplo da superfície côncava se movendo pode ser a articulação do cotovelo, né? Um exemplo da superfície convexa se movendo pode ser a articulação do glenomeral, o húmero se movendo, tá? Pode ser a região do quadril se movendo. Então pensem nisso, principalmente antes de fazer uma mobilização articular no seu paciente, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. O paciente tem uma restrição ao fazer abdução de ombro. Então, a gente precisa entender que quando ele faz a abdução do ombro, eu tenho um deslizamento inferior no sentido oposto ao movimento. Então, eu tenho um deslizamento inferior do ombro em relação ao glenoide, não é? Então, o que eu preciso fazer para mobilizar a articulação é ganhar no sentido inferior à amplitude. E aí vai depender do grau que você vai utilizar. Se é o grau 1, se é o grau 2, se é o grau 3 ou se é o grau 4 de Maitland. Ou o grau 5, Trust. Enfim. Ok? Queria deixar esse recadinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entrem em contato com a gente. Esse vídeo também estará disponível no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Papo de Fisioterapeuta. E a gente espera você lá. Então, tchau, tchau. Um grande abraço para vocês.